TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Ana Beatriz Tomás e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é terça-feira, 13 de maio, e você vai ver a seguir. Petrópolis aplica mais de 5.000 doses da vacina contra a influenza durante o dia D. INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça-feira. Carro cai em rio na Avenida Barão do Rio Branco, em Petrópolis. 26º Batalhão de Polícia Militar realiza prisões e apreensões de drogas em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. No último sábado, dia 10, aconteceu a campanha do Dia D, data que tem como objetivo reforçar a vacinação contra o vírus da influenza em todo o país. E em Petrópolis, só no sábado, foram aplicadas 5.046 doses da vacina em 49 postos de saúde do município. A campanha do Dia D, realizada no último sábado, teve como objetivo reforçar a aplicação da vacina contra a influenza antes do início oficial do inverno, época de maior circulação do vírus. E o foco principal da campanha foi alcançar a população que pertence aos grupos de risco da doença. E de acordo com o subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Estado, Mário Sérgio Ribeiro, o reforço da vacinação para essa época do ano é muito importante, principalmente para as pessoas que se enquadram nos grupos de risco. Nós estamos nos aproximando do inverno, quando os casos graves aumentam, e a melhor forma de evitar internações e mortes é com a prevenção. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o 6RJ, foram distribuídas 1.300.000 doses da vacina para os 92 municípios fluminenses. E em Petrópolis, só no último sábado, foram aplicadas 5.046 vacinas contra o vírus da influenza. No município, foram registrados apenas 2 casos de gripe influenza com internação, porém ambos os pacientes já receberam alta. Desde o início da mobilização contra a gripe, foram vacinadas 635.445 pessoas no estado do Rio, até o dia 5 de maio. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a meta esperada é vacinar 7 milhões de pessoas. E em Petrópolis, 23.337 doses da vacina contra a influenza foram aplicadas desde o início da campanha, que no município serrano teve início antes do calendário nacional, no dia 2 de abril. Se você faz parte de um desses grupos, vá até uma unidade de saúde, seu município, e se vacine o mais rápido possível. Não deixe para depois. Vacinar é um gesto de cuidado com você, com a sua família e com todos ao seu redor. Sobre a população de risco, que é o principal alvo da campanha, estão incluídos os seguintes grupos: gestantes e mulheres que recentemente realizaram parto, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e professores, trabalhadores dos correios, trabalhadores portuários, indígenas e quilombolas, pessoas com comorbidades, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, Segurança e Salvamento, pessoas em situação de rua e população privada de liberdade. Com o inverno chegando, é de extrema importância a população procurar se vacinar contra a gripe influenza para o bem da própria saúde e para o bem coletivo. E a partir desta terça-feira, os aposentados e pensionistas que sofreram descontos nos benefícios por meio de associações irão receber uma notificação do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS. Confira.
Na mensagem irão constar os valores dos descontos e os nomes das entidades. O aposentado ou pensionista que for notificado deverá indicar se autorizou ou não o desconto já na quarta-feira. Se o beneficiário informar que não autorizou, poderá pedir o ressarcimento dos valores também na quarta-feira. No total, segundo o INSS, 9 milhões de beneficiários receberão a mensagem. Os aposentados e pensionistas vítimas de descontos não autorizados de mensalidades associativas serão ressarcidos pelos prejuízos sofridos entre março de 2020 e março de 2025. O INSS alerta que a notificação será enviada somente pelo aplicativo Meu INSS. Não haverá contato por telefone, envio de SMS para celular. O INSS não tem intermediários. Em caso de dúvida, o beneficiário deve ligar para a central de teleatendimento no Disque 135. A central funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã às 10 da noite. E acessar o aplicativo Meu INSS para facilitar que as notificações apareçam automaticamente no celular. Assim que o beneficiário informar que não autorizou o desconto, o INSS irá acionar a associação para que faça o pagamento e apresente documentação. O Instituto informa que o aposentado e pensionista não precisa apresentar qualquer documento. A associação terá 15 dias úteis para fazer o pagamento. As que não realizarem serão acionadas judicialmente. Na tarde desta segunda-feira, um carro caiu em um rio na Avenida Barão do Rio Branco, aqui em Petrópolis. O condutor perdeu a direção do veículo, o que resultou no acidente. Olha só. Por volta das 3 horas da tarde de segunda-feira, uma pessoa perdeu o controle da direção e caiu com um veículo dentro do rio, na Avenida Barão do Rio Branco, próximo ao número 1957, no centro de Petrópolis. O resgate da vítima, que não teve identidade revelada, foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar os militares retirando a vítima de dentro do rio em uma maca e içando ela pela margem. Não há informação sobre seu estado de saúde. O resgate impactou o trânsito, que apresentou lentidão. Durante o fim de semana, agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar realizaram ao menos 4 ações em Petrópolis. As ações foram realizadas em Pedro do Rio, onde 134 cápsulas de cocaína foram apreendidas, e no Quitandinha, onde 3 pessoas foram presas. No sábado, no Bonfim, um homem também foi preso por tráfico de drogas. Além disso, outro homem foi preso com drogas na região de Correias. 134 cápsulas de cocaína foram apreendidas por agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar na tarde de domingo, na região do Vila Rica, em Pedro do Rio. As drogas estavam escondidas em uma área de mata e foram localizadas após uma denúncia anônima. Todo o material foi levado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde a ocorrência foi registrada. Um homem foi preso em Correias na última sexta-feira. Com ele foram encontradas 103 pedras de crack e 30 cápsulas de cocaína. De acordo com a Polícia Militar, ele tem passagens por tráfico, roubo e homicídio. Ele foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso mais uma vez. Na região da Boca do Mato, no Quitandinha, 71 cápsulas de cocaína, 8 tabletes de maconha, R$ 119 em espécie e um celular foram apreendidos no sábado. Todo o material estava em poder de 3 homens que inicialmente resistiram à abordagem, mas foram presos. Eles foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados nos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, permanecendo presos. No mesmo dia, desta vez na região do Bonfim, um homem foi preso com 8 cápsulas de cocaína, R$ 70 em espécie e um celular. Ele foi abordado enquanto vendia um entorpecente para uma mulher. O homem foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde permaneceu preso por tráfico de drogas. A mulher foi ouvida como testemunha e liberada. Os núcleos comunitários de defesa civil participaram neste fim de semana do 2º Encontro de Formação Continuada 2025 em Petrópolis. A iniciativa é da Prefeitura em parceria com o SOS Serra. Participaram da capacitação
34 pessoas e 11 núcleos. Neste encontro foram discutidos as etapas dos DECs, o que são, como é formado, quais são os princípios, quem pode participar, a importância e responsabilidade da instituição. Após a discussão dos temas, os participantes fizeram avaliações sobre os núcleos como ferramenta de monitoramento e gestão. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, a capacitação dos NUDECs segue até outubro, totalizando 6 encontros. E você vai ver depois do intervalo. Cresce o número de hospitalizações por influenza no país. Petrópolis registra 2 internações pela doença. Polícia Federal realiza operação para fechar fábrica clandestina de cigarros no Rio. Polícia Federal e Polícia Militar combatem o tráfico de pássaros silvestres no Rio de Janeiro. Homem é preso por tráfico de drogas em Nova Friburgo. Polícia Federal investiga fraudes em contas vinculadas à plataforma gov.br. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E o novo boletim da Fiocruz aponta para um crescimento por influenza em muitas regiões do país, com níveis de moderado a alto, principalmente na região Centro-Sul. Os casos atingem principalmente a população de jovens, adultos e idosos. A análise é referente à semana epidemiológica 18, período de 27 de abril a 3 de maio. O estudo aponta um sinal de desaceleração do crescimento de síndrome respiratória aguda grave, associada ao vírus sincicial respiratório nas crianças pequenas, principalmente na região centro-oeste, onde a alta do vírus começou a ser registrada por volta do final de fevereiro. Este indício de estabilização ou diminuição de número de casos também foi verificado em alguns estados do Sudeste, Norte e Nordeste. Essa semana a gente já começa a observar um sinal de desaceleração desse crescimento e até mesmo início de queda em alguns estados do país, principalmente na região centro-oeste, onde essa alta de casos por VSR começou primeiro, lá por volta do final do mês de fevereiro. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, apesar da queda dos casos de VSR, o número de hospitalizações por influenza aumentou. Nessa edição do Infogripe, a gente também continua observando um crescimento das hospitalizações pelo vírus da influenza A em muitos estados do país, sendo que essas internações atingem principalmente a população de jovens, adultos e idosos. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informou que em 2025 foram registrados apenas 2 casos de gripe e influenza, um da influenza A e outro da influenza B. Os 2 casos necessitaram de internação, porém, os 2 pacientes já tiveram alta. Com a alta dos casos de vírus respiratórios, Tatiana Portela recomenda que as pessoas usem máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintoma, de gripe ou resfriado, a gente pede também para que as pessoas fiquem em casa em isolamento, se for possível. Se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que as pessoas saiam de casa usando uma boa máscara. Ela reforça ainda que a vacina é a forma mais eficaz para se proteger da doença. Por fim, para as pessoas elegíveis a tomar a vacina contra a influenza A e que ainda não tomaram essa vacina, a gente pede para que essas pessoas procurem um posto de saúde o quanto antes para se vacinar contra o vírus. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 26,7% de influenza A, 0,7% de influenza B, 57,7% de vírus sincicial respiratório, 18,1% de rinovírus e 3% de Covid-19. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Federal realizou uma operação para fechar uma fábrica clandestina de cigarro. A ação aconteceu na zona norte do Rio e contou com o apoio da Polícia Civil e o Ministério Público Federal. Na ação, os policiais localizaram uma fábrica clandestina de cigarros paraguaios falsificados em Vigário Geral, bairro na zona norte do Rio de Janeiro. Ao todo, 5 homens foram presos em flagrante, todos suspeitos de atuarem como gerentes e supervisores da fabricação ilegal. O local, que operava em pleno funcionamento, abrigava 22 trabalhadores de origem paraguaia submetidos a condições análogas à escravidão, que foram resgatados durante a operação. A estrutura possuía alta capacidade de produção e era responsável pela distribuição dos cigarros em todo o estado do Rio. Após a operação, os presos e os trabalhadores resgatados foram encaminhados à Superintendência Regional da PF, no Rio de Janeiro, para a emissão dos autos de prisão em flagrante e demais procedimentos. Os materiais e equipamentos apreendidos serão levados ao depósito da Receita Federal, onde serão analisados e submetidos à perícia e demais formalidades. A Polícia Federal, em ação conjunta e de inteligência com o Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar, prendeu um homem em flagrante transportando mais de 660 pássaros silvestres na estrada Magé-Manilha. O caso aconteceu na madrugada do último sábado. Na ação,
policiais federais lotados no Núcleo de Operações da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal repassaram informações de inteligência para policiais militares do Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar, o CEPAM, que abordaram um carro na altura do quilômetro 12 da estrada Magé-Manilha. Durante a abordagem, os agentes encontraram no interior do veículo 667 pássaros silvestres de várias espécies diferentes, incluindo o pichoxó, espécie em risco de extinção, nativo e endêmico da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. As investigações iniciais indicam que os animais estavam sendo deslocados para um depósito ilegal, usado para abastecer traficantes e comerciantes que atuam clandestinamente em feiras da região de São Gonçalo e dos Lagos. O homem que estava com os animais foi preso e teve o celular e o veículo apreendidos na Praça Mauá. Além disso, ele foi autuado e será multado pelo ICMBio. O valor pode ultrapassar os R$700 mil, pois a multa é aplicada por animal ilegal e ampliada quando o animal está em extinção. A ação foi um esforço integrado do Grupo de Forças de Segurança e Ambientais, composto pela Polícia Federal, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, com policiais civis, Polícia Rodoviária Federal, Comando de Polícia Ambiental com policiais militares, IBAMA, INEA e ICMBio. O grupo, inclusive, já troca informações de inteligência e operacionais para combater o tráfico de animais silvestres, com foco na preservação da vida e na libertação dos animais na natureza. Os pássaros apreendidos no sábado receberam os primeiros cuidados realizados pela equipe do ICMBio, que também ficou responsável pela soltura dos animais na natureza. E um homem foi preso por tráfico de drogas no município de Nova Friburgo. Quem traz mais informações é o repórter Francisco Segundo as autoridades, o homem foi detido após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes em uma rua no município de Nova Friburgo. Durante a ação, foram apreendidos mais de 1 quilo de maconha e cocaína, além de R$ 2.800 em espécie. Parte do material foi encontrado com o autor e o restante foi apreendido em sua casa. Diante disso, o homem foi autuado em flagrante. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. E a polícia deflagrou nesta terça-feira a Operação Face Off para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma gov.br. Estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Brasília nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. De acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa. Vamos agora a um rápido intervalo e na volta vamos conferir os destaques do esporte. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso,
estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E, gente, hoje é terça-feira, então, como de costume, vamos agora conferir os destaques do mundo do esporte com Gabriel Toledo e Hugo Petersen. Começamos agora mais um Correio Esportivo, momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje nós daremos destaque principalmente para o anúncio da seleção brasileira que tem um novo técnico, Carlo Ancelotti. E nós não tínhamos como começar essa edição com outro assunto. Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF como o novo técnico da seleção brasileira até o final da Copa do Mundo de 2026, sucedendo Dorival Júnior e estreando nas eliminatórias em junho. A CBF destacou que a maior seleção da história do futebol agora vai ser liderada pelo técnico mais vitorioso do esporte. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou que está confiante para que o Hexa chegue em 2026. E apoio que tornaram possível essa transação. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Quero convocar cada um de vocês para apoiar a seleção na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Vamos juntos, Brasil, rumo ao hexacampeonato. Toledo, a gente estava com uma situação complicada, o Ancelotti vinha, não vinha, ia vir antes, não veio, e agora eu, sinceramente, já tinha perdido as esperanças e ele realmente foi anunciado. Foi no apagar das luzes. E essa novela aí, acho que ainda tem até uns desenrolares ainda, porque assim, o Real Madrid tinha combinado com a CBF, ele ainda é técnico do Real Madrid, ele ainda tem jogos a fazer, ele ia ter uma despedida, só que a CBF anunciou ele antes. Realmente uma situação que pode ter pegado o pessoal do Real Madrid um pouco desprevenido. O Real Madrid ainda não anunciou oficialmente, inclusive, a despedida, que o Ancelotti vai sair do clube, mas o contrato já está anunciado, já foi anunciado nas redes da CBF. O Edinaldo Rodrigues já publicou o vídeo, como vocês puderam acompanhar agora há pouquinho, e realmente uma contratação de muito peso, como a gente acabou de comentar, o técnico mais vitorioso da história do futebol. Mas assim, eu acho que eu só acredito menos, não caiu tanta ficha assim, pela grandeza dele. Eu acho que só vou acreditar quando ele estiver ali na beira do gramado, porque assim, a gente já viu muita coisa ruim com a seleção brasileira e com a CBF nos últimos tempos, e assim, como você mesmo disse, o Real Madrid não anunciou a saída ainda do Ancelotti, vai que alguma coisa acontece, Tem medo ainda, apesar de já ter sido anunciado, ainda fica com o pezinho atrás da orelha. Mas já foi anunciado, a gente pode dar uma tranquilizada pelo menos. Sem técnico, pelo menos, teoricamente, a gente não tá. E hoje a gente está gravando no dia 13, dia 26 de maio, a gente já tem a primeira convocação, ele vai fazer a convocação para comandar a seleção brasileira nas eliminatórias já em junho. Ou seja,
falta pouco para a gente ver realmente um técnico novo, um técnico de muita bagagem treinando a amarelinha. Hugo, quais as suas expectativas aí para a chegada do Ancelotti? Você acha que com ele o Hexa é mais provável? Então, eu acho que essa questão é complicada. Eu acho que sim, fica bem mais provável do que a situação que a gente estava antes. Eu acho que pior que estava, eu acho muito difícil de ficar. Mas a gente tem que levar em consideração também que a gente está já no meio de 2025 e a Copa já é daqui a um ano mais ou menos, um pouquinho mais de um ano. Então ele não vai ter muito tempo para trabalhar com o grupo, principalmente, né, porque são poucas convocações até lá, mas mais provável do que antes está. Eu acho que para 2030, aí eu acho que a gente já tem um trabalho aí que pode ser feito, uma preparação boa para a seleção brasileira. Hugo, mas a gente tem que lembrar também que a gente não pode esperar muita inovação tática do Ancelotti na chegada da seleção brasileira. Ele sempre usou muitos esquemas parecidos com o que o Brasil já usava, 4-2-4, um 4-4-2 ali. É o que a seleção sempre usou, principalmente agora nos últimos jogos, pela quantidade de atacantes que o Brasil tem. E assim, acho que o Ancelotti se destaca muito mais pelo psicológico e saber jogar jogos grandes e conhecer, ter uma bagagem ali também e saber gerenciar grandes atletas. E eu acho que isso é justamente o que a seleção brasileira precisa, porque a seleção brasileira tem muitos atacantes, igual o Real Madrid tem muitos atacantes, muitos jogadores da seleção brasileira são do Real Madrid, né? Alguns dos principais, Rodrigo, Vinícius Júnior, Éder Militão. Então, são jogadores que ele tem uma boa relação e foi exatamente o que você destacou. Ele é um técnico de jogo grande. E o Brasil, com o Tite, vamos fazer esse comparativo com o Tite, era muito bom na média, mas chegava num jogo grande e não necessariamente performava tão bem. A gente perdeu a Copa América para a Argentina aqui no Brasil com a seleção do Tite. A gente também teve os episódios, as eliminações nas Copas do Mundo de 2018 e de 2022, que não necessariamente o Brasil jogou mal, mas não teve aquele destaque. Inclusive até jogou melhor do que os adversários em grande parte das partidas, só que falta aquilo de saber jogar jogo. Exatamente. Falta aquele Real Madrid-Manchester City, que o Real Madrid foi amassado pelo Manchester City o jogo inteiro e nos últimos 5 minutos da partida o Real Madrid virou e se classificou. A gente precisa desse diferencial, a gente precisa desse temperinho ali do jogo grande, porque na Copa do Mundo são 7 jogos, não adianta fazer 6 jogos impressionantes e perder a final. Precisa ser uma seleção de jogo grande, uma seleção preparada psicologicamente e ter as alternativas. Com certeza. E agora a gente tem que falar do nosso já tradicional giro pela rodada. E a gente começa com o Botafogo, que venceu o Internacional na noite de domingo. No Newton Santos, o Fogão atropelou o Colorado e bateu o rival por 4-0, sem grandes dificuldades. Hugo não esperava esse resultado do Botafogo, a gente já vinha comentando algumas edições. O Botafogo era um time que tem oscilado bastante. E uma vitória importante contra um time que vem jogando muito bem, que é o Internacional, um dos melhores, um dos até cotados até campeões do Campeonato Brasileiro, e uma vitória surpreendente. Uma vitória para botar respeito mesmo, uma vitória, eu acho que vai ser muito significativa para o time do Botafogo. Na verdade, o Internacional vem muito bem, apesar dos últimos 3 jogos, se não me engano, ele ter perdido. Está dando uma pequena oscilada ali o trabalho do Roger Machado, mas oscilação é normal. O time do Internacional ainda é muito bom, apesar de não ter um grande, vamos dizer assim, um grande elenco. Tem um time muito bom, mas o elenco não é tão profundo assim. Mas o Internacional jogava muito bem desde o ano passado, e o Botafogo, que não jogava bem nesse iniciozinho do ano, realmente surpreendeu e ganhou com respeito mesmo. E um ponto para se destacar, só golaço. Só teve golaço nesse jogo. E agora o Botafogo joga pela Libertadores, tendo que ganhar. O Botafogo realmente está numa situação complicada, precisa ganhar. Mesmo caso do Flamengo, que a gente ainda vai comentar. O Flamengo ainda é pior. Exatamente, os dois estão ali na 3ª posição e eles precisam ganhar. Também no domingo, o Atlético Mineiro marcou nos acréscimos e virou sobre o Fluminense e venceu por 3-2 na reabertura da Arena MRV. Todos os gols do jogo foram marcados no segundo tempo, após uma etapa inicial em que nenhum chute tinha sido no alvo. Toledo, essa é uma derrota com requintes de crueldade para o torcedor do Fluminense. Fora de casa já não era fácil, é um estádio novo, a Arena MRV é nova, mas ela reabriu depois de botar o gramado sintético, então é um campo novo para os jogadores até do Atlético Mineiro. Então,
tem que levar em consideração que já era uma situação complicada, mas do jeito que foi complicado para os tricolores. Foi uma derrota, o Fábio salvou, o Fábio fez uma defesa com os pés. Eu acho que essa é que é a crueldade. Exatamente, cara, uma defesa inacreditável. Cara, Fábio, ele é muito subestimado na minha visão. Cara, ele faz toda a diferença nesse time do Fluminense. E eu fui, inclusive, falando sobre o jogo no geral, o melhor jogo da rodada, assim, na minha visão. É um dos melhores jogos do campeonato, inclusive um 3-2 com 2 viradas. O Fluminense começa ganhando com o Canóbio, que faz um belo gol, inclusive, com 2 falhas ridículas da defesa do Atlético Mineiro. Mas aí depois ele acerta um bom chute de fora da área. Aí depois a bola vai Canóbio. Aí a torcida do Atlético Mineiro começa a gritar time sem vergonha e o Atlético Mineiro empata com um golaço do lateral Rubens. Aí depois o Atlético Mineiro vira o jogo e fala, não, agora acabou. Não, Fluminense empata. Aí depois que o Fluminense empata, tem esse lance da defesa do Fábio, que aí você pensa, caraca, essa defesa aqui salvou o pontinho fora de casa. Aí o Atlético Mineiro bate 5 escanteios em sequência, porque a defesa do Fluminense não conseguiu fazer nada sem ser mandar a bola para o escanteio. E no último escanteio, o Atlético Mineiro fica na vantagem de novo do placar e sela um jogaço. Foi ali um belo domingo de Dia das Mães, né? Realmente, porque foi um jogaço, e foi um presente Dia das Mães para as mães atleticanas, para as mães tricolores. Foi um presente um pouco indigesto. Agora no sábado, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0 no Maracanã, com mais de 62 mil torcedores presentes. O artilheiro Arrascaeta marcou aos 7 minutos do primeiro tempo. O jogo teve um segundo tempo equilibrado, com gol anulado e expulsão de Gerson. Hugo, assim, uma vitória importante, foi no detalhe, o Flamengo conseguiu os 3 pontos, no final é o que importa, a gente sabe. Jogou o primeiro tempo muito bem, principalmente os primeiros 20 minutos, só que no segundo tempo caiu muito. E o Gerson ainda acabou sendo expulso. E assim, em um lance, claro, incontestável. Porém, teve um lance do Bahia. O jogador do Bahia chega forte. Um lance praticamente idêntico. E não é expulso. Mas aí eu acho, Toledo, que a gente tem que levar a regra em consideração. O Gerson acerta a canela do torcedor. Tem um pisão, né? A gente explicar para o nosso público. Tem um pisão. Que aqui, ó, aqui tá o pé, aqui tá a canela. O Gerson acerta assim o jogador, então pega na canela. O jogador do Bahia, apesar de chegar bem forte, ele pega só o pé. Então, a gente pode dizer que isso daí... Foi um pouquinho de canela, não, pegou um forte. Pouquinho de canela também. Porém, expulsão, a regra tá na regra, apesar da regra muitas vezes não ser tão levada em conta aqui no Brasil, mas tecnicamente a não expulsão é correta. Porém, a gente tem que levar também em consideração a força do lance e tal. Então realmente tem essa pequena polêmica do jogo, porque você pensa às vezes igualar e tal, o juiz muitas vezes, mesmo não sendo um lance tão parecido, ele dá o vermelho para não deixar ninguém na desvantagem, mas aconteceu e o Flamengo venceu, né? No final das contas é isso que importa, e venceu de 1-0 do Bahia, um jogo importante, porque o Bahia aplica um ótimo futebol nesse campeonato brasileiro. A gente tem que lembrar o retrospecto do técnico Rogério Ceni contra o Flamengo. 16 jogos e 16 derrotas para o Flamengo. Realmente. É um negócio inacreditável. Eu acho que ele é mais flamenguista do que São Paulino. Porque realmente ele não consegue empatar. Quem dirá vencer o Flamengo? Inacreditável. Olha, gente, e a má fase do Vasco se aprofundou neste sábado com uma derrota de virada por 2-1 para o Vitória no estádio Barradão, em Salvador. O jogo marcou a 3ª derrota consecutiva do clube carioca na temporada. O atacante argentino Verratti abriu o placar para o Vasco, mas Renato Kaiser, em noite inspirada, marcou 2 gols que garantiram a vitória para o time baiano. Toledo, a gente cansa de falar que a situação do Vasco está complicada, é cada jogo pior. Vamos fazer um retrospecto aqui rápido. Derrota patética para o Palmeiras, com um lance individual depois de jogar bem. Aí a gente tem 4-1 contra o Puerto Cabello, não precisa nem falar, 4-1 de um time venezuelano. E agora 2-1 com um jogador a mais durante 70 minutos de jogo. É um negócio inacreditável e mostra que a situação com o Carille estava ruim e a situação com o Felipe Maestro, né, um grande ídolo do Vasco, só piorou. Ele não está no cargo certo no time, agora ele não está mais, né, porque o Fernando Diniz realmente foi anunciado. O Fernando Diniz é técnico do Vasco e estreia inclusive nesta terça-feira, mas a situação do Vasco ficou muito complicada porque com um a mais ganhando o jogo, não pode tomar a virada.
Com certeza, Hugo. E o Fernando Diniz tem um trabalho muito difícil aí pela frente. Com certeza vai ter uma cobrança enorme, principalmente. Mas eu acho que nesse momento, mais do que um futebol bem jogado, é o resultado. Nesse momento, pro Vasco, o resultado com certeza é muito mais importante. E assim, ele vai estrear num jogo difícil, fora de casa. Jogo importante, que o Vasco precisa vencer. O Vasco precisa vencer. Tá num momento delicado ali na Sul-Americana também. Normal ali pros cariocas, tirando o Fluminense. E assim, a esperança do torcedor vascaíno, é claro, é resultado e que o time jogue bem, porque tem peças para isso, principalmente o Verratti e Coutinho. Exatamente, o Vasco tem bons jogadores, a gente espera que o Diniz consiga realmente recuperar a forma deles. Vale destacar que no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, o Vasco não jogou mal, teve algumas mudanças no time, o time jogou bem. Só que no segundo tempo, o Thiago Carpini, o técnico do Vitória, que saiu contestado do São Paulo, depois foi pro Vitória, está fazendo um ótimo trabalho, ele realmente deu uma aula no Felipe. Então o Vasco agora com um técnico de verdade, uma pessoa que é preparada para o cargo, a gente espera que essa atuação inicial do Vasco ela consiga ser repetida e até melhorada, porque o time do Vasco não é ruim, só realmente está com muito ruído ali, e a parte técnica tem complicado mesmo. Com certeza, Hugo. E assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. Um beijo, até a próxima edição. Até a próxima edição, trazendo as principais notícias do mundo dos esportes. Um beijo, Toledo, um beijo, Hugo, e até a próxima. Muito obrigada pelas informações. E você vai ver no próximo bloco. Colégio de Petrópolis insere treinamentos nutricionais e mentais na preparação de alunos no esporte. Prefeitura de Petrópolis proíbe passagem do transporte público na ponte do Arranha-Céu. Prefeitura oferece mais de 41 vagas para esta semana em Petrópolis. Cláudio Castro discute cooperação para combater ao tráfico de armas na ONU. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio?
Pode apostar que não. Melhorou, mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou, mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e um colégio em Petrópolis está inserindo diferentes tipos de treinos dentro da rotina dos alunos atletas da instituição. A intenção é que eles estejam mais preparados para os Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, o tradicional JEUPs. O aparelho de educação está adotando treinos táticos, mentais e nutricionais junto aos estudantes. O Colégio Queller tem um trabalho de formação de atletas e estudantes, aliás, o Colégio Queller tem um projeto de formação de estudantes atletas, que além da formação cotidiana e rotineira de qualquer colégio, a gente faz os treinamentos esportivos para cada tipo de modalidade disputada nos Jogos Estudantis. A preparação é feita com os alunos atletas do 6º ano do ensino fundamental até os da 3ª série do ensino médio.
Entre as ações aplicadas estão as palestras sobre alimentação saudável, com foco no desempenho físico e mental, que foram ministradas aos alunos. Fazendo um processo de conscientização para que a alimentação antes, durante e após os jogos, especialmente em níveis de competição, seja uma alimentação adequada. O diretor destaca que a palestra sobre a preparação nutricional levanta tópicos e tira dúvidas de alunos sobre o tema, respondendo questões como: eu posso comer comidas pesadas como feijoada ou altamente calóricas como fast food antes de um jogo? Ou isso pode trazer com que eu me sinta mal, me sinta com uma digestão ruim, eu tenha má digestão durante o jogo, ou tenha casos como nos jogos do ano passado, eu assisti, não era do nosso colégio, eu assisti alunos passando mal dentro de quadra. A iniciativa faz parte de um projeto iniciado em 2023, que começou a ser executado em 2024, visando promover competências como autodisciplina, planejamento de rotinas, responsabilidade e cuidado com o corpo. Na questão do treinamento mental, a gente precisa desconstruir certos mitos que existem de que o aluno A ou a aluna B são mais fortes mentalmente ou mais fracos mentalmente. De acordo com o diretor, que também é formado em psicologia, é importante que se trabalhe com a motivação de cada aluno, no sentido do que leva a praticar esportes e quais são suas pretensões na área. É a formação integral do estudante que a gente busca. Uma formação acadêmica, uma formação esportiva, uma formação nutricional e uma formação mental, para que isso eles possam levar para a vida profissional deles e não apenas para a vida escolar. Ele finaliza destacando que muitos conhecimentos ensinados nas escolas podem ser perdidos, mas a preparação do aluno para o mundo real é essencial e extremamente benéfica. E a Prefeitura de Petrópolis adotou novas medidas de segurança em relação à ponte do Arranha-Céu, no distrito de Itaipava. Agora, os ônibus do transporte público não vão mais poder passar pelo local. As linhas 707 Fagundes e 713 Vila Rica, que tem a ponte do Arranha-Céu como parte do trajeto, passam a acessar a União Indústria pela estrada do Catubira, em outro ponto da BR-040. De lá, seguem para o terminal de Itaipava. A Prefeitura de Petrópolis também vai reforçar a segurança no local, com a instalação de câmeras de vídeo monitoramento no acesso à ponte do Arranha-Céu pela BR-040. Outra medida é a presença da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização do acesso à ponte. Agentes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes já atuavam na fiscalização, com o objetivo de impedir que veículos fora do limite permitido passassem pelo local. Bom, essa é mais uma ação da Prefeitura tentando resolver o problema lá do Arranha-Céu. Nós já noticiamos aqui algumas vezes os problemas que a ponte vem apresentando. Então, essa é mais uma medida tomada pela Prefeitura com o intuito de melhorar a condição da via. Gente, então vamos agora à previsão do tempo para a cidade da nossa região de cobertura para esta quarta-feira. Hoje já é terça-feira, amanhã quarta-feira, meio da semana. O tempo já está bem típico de outono aqui em Petrópolis, mas estamos agora aqui ao vivo com o nosso repórter Eric Portela, que vai trazer as informações para amanhã, para as cidades da nossa região aqui de cobertura. Eric, uma boa tarde. E aí, como é que vai estar o tempo amanhã? Boa tarde, Ana. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Começamos aí mais uma previsão do tempo. Hoje nós vamos trazer as atualizações para a previsão desta quarta-feira. Vou pedir para a produção colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor a condição de cada uma das cidades, né? Vamos começar falando da quarta-feira em Nova Friburgo, que será de sol, com muitas nuvens no céu e períodos de céu nublado. Apesar da grande quantidade de nuvens no céu, não há previsão de chuva para a região e as temperaturas devem variar aí entre mínima de 12 e máxima de 19 graus, sem apresentar muita elevação na temperatura máxima. Em Teresópolis, também não deve chover e as temperaturas vão variar entre mínima de 12 e também máxima aí de 19 graus. O dia no município deve ser de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. À noite, também aí com muitas nuvens no céu.
Agora, fechando a região serrana, Petrópolis segue a mesma tendência dos outros municípios, sol entre nuvens e períodos de céu nublado. À noite, também com muitas nuvens no céu, mas sem probabilidade de chuva, assim como as outras cidades da região serrana. A temperatura na cidade imperial se mantém estável, variando entre mínima de 12 e máxima de 20 graus Celsius. Agora em Paraíba do Sul, espera-se sol o dia todo, com muitas nuvens pela manhã, viu? Mas à noite será de pancadas de chuva, diferente aí dos outros municípios. As temperaturas devem variar entre mínima de 15 e máxima de 23 graus, apesar da chuva, marcando aí uma temperatura mais alta. Para finalizar, em Três Rios, as temperaturas devem variar entre mínima de 14 e também máxima de 23 graus. A quarta-feira será de muitas nuvens no céu o dia todo, com aberturas de sol e, mais uma vez, sem chuva. Então, assim, Ana, probabilidade de chuva mesmo só para Paraíba do Sul. É isso aí, Eric. Só Paraíba do Sul registrando aí a possibilidade de chuva. As outras cidades da região, da nossa região de cobertura, bem típica de outono, né? Aqui em Petrópolis, por exemplo, o dia tem amanhecido bem gelado, friozinho já logo no início da manhã, as temperaturas lá embaixo. No meio do dia já fica mais tranquilo, as temperaturas voltam a cair no fim do dia. Eric, bem típico de outono, né? O inverno já tá batendo as portas. Exatamente, é típico dessa época do ano, né? Aquele vento frio, bem gelado, o tempo mais seco, aqueles dias bem bonitos, porém frios. Verdade, também acho esses dias de inverno bem bonito. Muito obrigada, Eric, pelas informações. E esta foi a previsão do tempo para esta quarta-feira. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou para o nosso WhatsApp no DDD 249 9323 1675. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu espero por vocês a partir de 1 da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.